Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao 12º episódio desta primeira temporada do Backstage. Como eu tenho dito sobre todos os últimos episódios, este também não será diferente e trará uma verdade sobre o que acontece nos bastidores do maior conflito cósmico que existe no nosso universo entre o bem e o mal. O assunto de hoje é um assunto extraordinário, vai ser impactante, relevante e revelador para a sua vida. Se prepare, porque começa agora o 12º episódio do Backstage. Este é o 12º episódio da primeira temporada do Backstage. Como sempre digo, este episódio, assim como os demais, trará um tema relevante. Nós iremos abordar o mandamento esquecido. Neste episódio, nós vamos falar sobre um dos 10 mandamentos que, na maioria das vezes, não tem sido ensinado, por isso está sendo esquecido, ou quando ele é ensinado, ele é distorcido, na maioria dos casos. É muito provável que você já saiba qual é este mandamento. Mas talvez seja o caso de alguns aí que nunca tenham ouvido falar sobre o assunto que nós iremos abordar aqui agora e por isso precisa acompanhar aí a luz da palavra de Deus. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e se juntar a nós neste episódio, a fim de que conheçamos ainda mais sobre o mandamento que foi esquecido. Ao pegar sua Bíblia, eu também convido você a fechar seus olhos na medida do possível e juntos orarmos, pedindo a Deus inspiração, guia, direcionamento no estudo desse assunto, que é um assunto muito relevante para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, as tuas bênçãos, te agradecemos também a oportunidade que nós temos de forma virtual neste momento, que é estudar a tua palavra, Senhor, mas também sermos abençoados na nossa vida, na vida real. Te pedimos, Senhor Deus, iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender as verdades apresentadas sobre este tema, sobre o mandamento esquecido, para que possamos entender também a relevância deste assunto para a nossa vida hoje e no futuro próximo. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então estudar este episódio especial, o assunto, o tema, o mandamento esquecido. Falei para você no episódio anterior, quando a gente trabalhou os 10 mandamentos, a lei de Deus, que nós iríamos abordar um mandamento em especial devido à sua relevância, sobretudo para o povo que estaria vivendo no tempo do fim. Os 10 mandamentos, para a gente dar uma lembrada aqui, está relatado na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versos 3 a 17. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, você vai ver ali a descrição, a revelação dos 10 mandamentos de Deus, a lei que apresenta o caráter de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a personalidade de Deus. Através da lei, nós conhecemos Deus e através da lei, nós também reconhecemos o nosso pecado e é através da lei que reconhecemos também que Cristo é o único que pode nos perdoar e pode nos salvar. Este assunto foi amplamente discutido, estudado no episódio anterior. Então, se você não assistiu e gostaria de conhecer um pouco mais sobre a lei de Deus e sobre a sua relevância para a vida do cristão, então vai lá no nosso canal e assiste o 11º episódio, que foi sobre a lei de Deus. Hoje, 12º episódio, nós iremos abordar um dos mandamentos. E este mandamento é o 4º mandamento da lei de Deus, que é o mandamento que diz respeito à santidade do dia de sábado, o 7º dia da semana. E onde está este mandamento? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versos 8 ao 11. Eu convido você a pegar a Bíblia Sagrada e abrir comigo em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler estes versos que relatam o mandamento esquecido. Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 ao 11. Acompanhe comigo a leitura aí, verso a verso. A palavra de Deus diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O texto sagrado que nós acabamos de ler apresenta o dia de sábado de forma especial. A Bíblia relata que Deus abençoou o dia de sábado, o 7º dia da semana, e Deus também santificou. Ou seja, seria o sábado um dia semelhante a qualquer um outro da semana? A resposta é sim e não. Sim, quando a gente se refere a um dia de 24 horas como qualquer um outro dia. Um dia também como tendo a parte clara e a parte escura. Tudo certo. Mas um dia totalmente diferente porque foi o único dia da semana, foi o único dia dos 7 dias da semana que Deus abençoou e Deus santificou. Uma outra informação importante é que para a Bíblia Sagrada, e você vê isso no relato da criação em Gênesis capítulo 1, um dia termina e começa não na meia-noite, mas no pôr do sol, ou seja, quando der o pôr do sol da sexta-feira, está se iniciando o sábado. E quando der o pôr do sol do sábado, está se finalizando o sábado e iniciando um novo dia, o domingo. E assim vale para cada dia da semana, porque é assim que se conta o fim de um dia e o início de outro dia na Bíblia Sagrada. Entendeu? E essa informação é valiosíssima, porque quando a gente for observar a santidade do dia de sábado, tem que ser do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Vamos continuar então estudando mais sobre este mandamento que, interessantemente, começa com a palavra lembra-te. Será que não é uma forma dos céus, de Deus, dizer para mim e para você, olha, cuidado, de fato este mandamento chegará um momento que seria esquecido, e foi. Por isso que é o único mandamento que começa com lembra-te. Já percebeu que os demais mandamentos não começam com lembra-te? Por exemplo, lembra-te de não matar. O pessoal sabe que matar é errado. Lembra-te de não adulterar. Lembra-te de não furtar. Não, mas o único mandamento que começa com lembra-te é o mandamento do sábado. Percebeu que talvez aí você nunca tenha ouvido falar sobre a santidade do sábado? Nem sabia que o sábado era sagrado? E agora você está sendo informado sobre essa verdade bíblica. O mandamento foi esquecido. Deixaram de falar sobre ele. E muitas vezes quem fala, fala de forma distorcida, como a gente vai apresentar aqui no decorrer deste episódio. Agora eu vou mostrar para você as razões do porquê eu guardo o sábado. Você quer saber por que eu guardo o sábado? Eu guardo o sábado por muitos motivos. Vou te apresentar alguns desses motivos à luz da palavra de Deus. O primeiro motivo que me leva a observar a santidade do 4º mandamento, que é o sábado, está no fato de que o sábado aponta para Deus como nosso Criador. Querido, no mundo onde existe essa guerra entre o evolucionismo e o criacionismo, né? Esta guerra de conceito, de informação, uma teoria que de um lado apresenta que nós somos produtos do acaso, de uma macroevolução, e do outro lado, uma teoria que apresenta que você é filho de Deus, é especial para Deus, é amado por Deus e foi criado por Ele. O simples fato de observar a santidade do sábado me faz dizer, sem palavras, sem abrir a boca, que eu sou criacionista, ou seja, que eu acredito que Deus é o meu Criador. E onde é que o sábado fala isso? Veja o fragmento lá do 4º mandamento, que está no verso 11, quando diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O fragmento do verso 11 aponta a Deus como Criador. Então, amigo, se você acredita que Deus é o teu Criador, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, a guarda do sábado será algo que, de fato, você irá fazer porque você se posiciona do lado de Deus como teu Criador. Quando a gente observa a santidade desse dia, sem palavras, sem abrir a boca, pelo simples fato de honrar e obedecer a este mandamento, nós estamos deixando bem claro de que lado nós estamos e bem claro no que nós acreditamos. Acreditamos que Deus é o Criador de tudo e de todos. Um outro motivo que me leva a observar a santidade do sábado é o fato de que o sábado aponta para Deus como nosso mantenedor, aquele que vai cuidar de mim, cuidar de você.
Nós não estamos abandonados neste mundo, nós não fomos esquecidos neste mundo. Existe um Deus que se preocupa com a minha vida, um Deus que se preocupa com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, um Deus que se preocupa se eu estou bem, se eu estou feliz ou se eu estou triste, um Deus que se preocupa se eu estou sentindo ou não dor, se eu estou sofrendo, um Deus que se preocupa com as minuciosidades da minha vida e também a complexidade dela. Um Deus que é companheiro, um Deus que é amigo, um Deus que é protetor, um Deus que é pai, um Deus que é amor. E onde que o mandamento diz que Deus é o nosso mantenedor? Observe quando o quarto mandamento, no fragmento que está no verso 10, diz o seguinte: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. A palavra do Senhor no quarto mandamento diz que o sábado, que é um dia sagrado e abençoado, é reservado para que nós deixemos de fazer as nossas atividades e trabalhos seculares que visam o nosso ganho, o nosso próprio crescimento. Atividades que gerem rendimento, que mexam com o comércio, devem ser, de acordo com o mandamento e apoiada ao longo das Escrituras Sagradas, deve ser deixado de lado no sagrado dia do Senhor. Mas aí surge a inquietação. Como é que nós vamos correr atrás do nosso ganha-pão? Como é que nós vamos pagar as nossas contas, não é isso? Arcar com as nossas responsabilidades, se nós pararmos de trabalhar no dia de sábado. Para alguns tipos de comércio, sábado é um dia espetacular no que diz respeito aos retornos financeiros. E agora o mandamento está dizendo para parar. Mas e aí? Quem vai pagar as contas? Quem vai colocar o alimento para dentro de casa? Quando Deus diz para a gente parar, amigo, nós devemos nos lembrar, por exemplo, que quando alguém convida a gente para ir para um restaurante, a ideia que a gente tem é que quem convida, paga. Quem é que está convidando você para observar a santidade do sábado e para parar suas atividades seculares que dizem respeito a ganho próprio? É Deus. Então, amigo, quando Deus te convida para honrar a santidade do sábado e para guardar este dia especial, parando as suas atividades seculares, quem está te convidando vai pagar a conta. Deus está convidando você. Será mesmo que Deus não tem condições de te manter? Será que não é através desta ordem do mandamento que Deus está fazendo com que você aprenda a depender e a confiar nele e não meramente nas suas forças? Quando a gente desonra a santidade do sábado, nós estamos com ações dizendo que nós não confiamos em Deus. Nós não acreditamos que Deus tem poder para nos manter. Amigo, se os passarinhos não trabalham e têm seus alimentos, se o lírio do campo não trabalha e tem a sua vestimenta, seria o ser humano menor do que o lírio do campo? Ou menos importante do que um passarinho? Se Deus cuida de ambos, passarinho e lírio, não cuidaria Deus de você? Não cuidaria de alimentar você? De vestir você? O mandamento está nos desafiando a aprendermos a confiarmos em Deus. Mais um motivo do porquê eu guardo o sábado. Um outro motivo que me leva a obedecer ao mandamento que diz respeito à santidade do sábado é o fato de que existe bênção especial para os observadores do sábado. A Bíblia Sagrada apresenta uma bênção específica destinada apenas para quem respeita a santidade do sábado. Não é uma bênção para todo mundo, é só para quem obedece ao mandamento que diz sobre a guarda do sábado. Vamos ler? Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, nos versos 13 e 14. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desta bênção condicional, que é uma bênção destinada apenas para aqueles que cumprem o mandamento do sábado. Palavra do Senhor, Isaías 58, versos 13 e 14, diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, vocês conseguem entender a bênção que está por trás do quarto mandamento?
De acordo com o texto que nós acabamos de ler, o Senhor tem uma bênção específica para aqueles que deixam de lado, no dia sagrado, no dia de sábado, a sua própria vontade, os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, deixando de lado aquilo que está única e exclusivamente voltado para o seu próprio benefício, a sua própria vontade, a sua própria inclinação e buscando entrar em comunhão com Deus, adorando o Senhor neste dia em especial, numa duração maior e numa qualidade melhor. Não é que nos outros dias você não tem que adorar a Deus, não é que nos outros dias você não tem que buscar estar em comunhão com Deus. Adoração é um estilo de vida, tem que ser todos os dias, constantemente, a vida toda, é óbvio. Mas o dia de sábado Deus separa e Deus abençoa para se tornar um dia especial, um dia onde esta comunhão com Deus e a nossa adoração para com Deus devem ser intensificada, potencializada e de maior qualidade, deixando a nossa vontade de lado, deixando os nossos próprios caminhos, o nosso próprio interesse. E veja como esse dia é sagrado, até deixando de lado palavras vãs. Amigos, se nós seguirmos as orientações apresentadas em Isaías capítulo 58, verso 13 e 14, o Senhor cumprirá a sua promessa. E a promessa dele é fazer você cavalgar sobre os altos da terra. É sustentar você e a sua família se vocês se colocarem no caminho da fidelidade no que diz respeito à guarda do sábado. Ele vai sustentar vocês com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor disse. Então, quando Deus promete, amigo, Deus cumpre. Você entende que Deus quer te abençoar? Você entende que Deus quer ser o seu mantenedor? O dia de sábado é um dia extremamente abençoado por Deus. E aqueles que levam em consideração este mandamento e obedecem o mandamento são extremamente abençoados por Deus. Guardar o sábado, amigo, é se tornar abençoado por Deus. Entendeu? Um outro motivo que me leva a ser um observador do sábado, guardador deste mandamento, é o fato de que a Bíblia apresenta o dia de sábado como um selo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus tem uma marca, um sinal, um selo, que Ele coloca sobre o povo dele, para que o povo dele seja identificado como sendo de fato um povo genuíno de Deus, um povo fiel a Deus. Preste bastante atenção. Para algumas coisas que Deus criou e se torna relevante para a nossa salvação, para algo que Deus estabeleceu e se torna relevante na nossa caminhada cristã, Satanás o inveja e cria uma contrafação. Quando Deus estabelece um dia sagrado, um dia de guarda, de observância, um dia santo, sagrado, abençoado, Satanás vai lá e também estabelece um outro dia para que as pessoas tenham a sua atenção desviada e ao invés de adorar o Senhor no dia sagrado apresentado pelas Sagradas Escrituras, muitos acabam escolhendo outros dias para dizer que é um dia sagrado, um dia abençoado, um dia que ficou no lugar do sábado. Muito cuidado com isso aí. A palavra de Deus lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, vai confirmar isto que eu estou dizendo para você de que o sábado é a marca de Deus, o sinal de Deus, o selo de Deus. Vamos ler? Ezequiel capítulo 20, verso 20. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 20, verso 20 e leia junto comigo a passagem bíblica que diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Queridos, o Senhor Deus é o seu Senhor? Deus é o Senhor da sua vida? Isto só está de fato comprovado de maneira prática. Você testemunha de que Deus de fato é o seu Senhor quando você também honra a santidade do sábado. Porque o próprio Deus disse: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O Deus que santifica você, o Deus que salva você, o Deus que protege você. Então, se você quer fazer de Deus o seu Senhor, você também precisa observar a santidade do sábado, pois o sábado se torna o sinal que identifica o povo de Deus. E este é um outro motivo que me leva a ser observador do sábado. O sábado identifica, se torna uma característica do povo verdadeiro de Deus. Você quer fazer parte do povo de Deus? Da igreja de Deus? E aqui, amigo, eu não me refiro a uma denominação, a nomenclatura de uma religião.
mas as características que a Bíblia apresenta que o povo de Deus tem. E uma das características é a guarda do sábado. Essa é uma das características. Veja, por exemplo, o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Palavra de Deus diz o seguinte, acompanhe a leitura. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você é um santo? Santo na palavra de Deus é ser separado para um propósito. Não significa que você tem ausência de pecados. Não, não é essa a ideia. Este ser santo na palavra de Deus é ser separado para este propósito de fazer parte do povo de Deus, ser filho de Deus, ser servo de Deus. E a confirmação, a certeza, a fé deste povo está nos mandamentos também de Deus. E entre os mandamentos está a guarda do sábado, assim como qualquer um outro mandamento que deve também ser observado, obedecido. O sábado faz parte, olha só, das coisas que são realizadas, dos preceitos que são obedecidos por aqueles que dizem ser povo de Deus. E aqui eu preciso ser bem direto ao seu coração com muito carinho. Mas, por favor, entenda, não são minhas palavras. Ou até as palavras podem ser minhas, ok, tudo bem. Mas a essência, o princípio, o conceito é de Deus, é da palavra de Deus. Você só pode ser povo de Deus, povo genuíno de Deus, se você andar em sinceridade para com a mensagem bíblica. Se você tiver as características do povo de Deus apresentadas pela palavra de Deus. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito. Nós temos muito que melhorar ainda, muito do que a Bíblia diz, que é característica do povo de Deus, eu preciso melhorar, eu preciso adquirir. E você, amigo, pode sim ser povo de Deus. Mesmo até então, você não conhecendo a mensagem do sábado, você sim é povo de Deus, desde que você, com coração aberto e sincero, e de maneira humilde, tenha buscado até o presente momento se entregar ao Senhor, descobrir a sua vontade e realizar em sua vida. Se este é o seu real e sincero desejo, fazer a vontade de Deus, buscar obedecer ao Senhor, a partir de agora que você está se tornando conhecedor dessa mensagem, você vai querer obedecer este mandamento, como os demais mandamentos. E você vai orar a Deus, pedindo forças a Deus para que isso se torne uma realidade na sua vida, para que você organize a sua vida a fim de que você passe a ser um observador do sábado. Porque você é povo de Deus. E uma das características do povo de Deus é a obediência aos mandamentos de Deus. Você entende aí? Vou te dar mais um motivo do porquê eu sou um observador do sábado. O motivo é Jesus. Jesus é meu modelo. Como cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Já disse, eu não sou perfeito, mas eu procuro olhar para Cristo e ter Cristo como meu exemplo, como meu modelo. Jesus guardou o sábado. Jesus obedeceu ao mandamento. Jesus deu o exemplo. Veja em Lucas capítulo 4, verso 16, qual que era o costume de Jesus nos dias de sábado? Lucas capítulo 4, verso 16. Acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Você entendeu que Jesus tinha um costume nos dias de sábado? Jesus ia à sinagoga, à igreja, para adorar a Deus, o seu Pai, para estudar e compartilhar a mensagem bíblica. Alguns dizem por aí que Jesus não observava, não guardava o sábado ou quebrou a lei porque Jesus trabalhava aos sábados. Amigo, por favor, não seja enganado por uma mentira absurda dessa. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo, qual que era o trabalho de Jesus? Se você for estudar seriamente a palavra de Deus, você vai ver que Jesus ajudava o seu pai na carpintaria. Mas a carpintaria não estava aberta aos sábados, estava fechada, porque era costume de Jesus ir aos sábados na sinagoga. Mas outros dizem que Jesus trabalhou no sábado porque Jesus curou no sábado. Opa, aí eu pergunto, quer dizer que operar milagres é um trabalho?
É óbvio que não. E se for considerado um trabalho, é um trabalho espiritual, de ordem divina, onde só Deus pode operar milagres. O milagre não é ser humano que opera. O ser humano pode ser um instrumento pelo qual o milagre alcança a humanidade. Mas o milagre só pode ser operado por Deus. Sim, amigo, Deus curou no dia de sábado. Por quê? Porque é lícito, diz a Bíblia, fazer bem ao próximo no dia de sábado. Sobretudo quando está em risco a vida da humanidade. Amigo, a palavra de Deus nos ensina a defender a vida, a preservar a vida. E sim, é lícito, é correto, é apoiado pela Bíblia fazer o bem ao próximo no dia de sábado, não buscando seus próprios interesses ou ganho material, ganho pessoal, mas buscando fazer o bem. Entendeu? Jesus não trabalhou no dia de sábado, muito pelo contrário. Jesus cumpriu o mandamento. Mateus capítulo 5, verso 17, diz que Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas. Não, Jesus veio para cumprir. O próprio Cristo disse isso. Uma pergunta para vocês. Será que o sábado é só para os judeus? Você já deve ter ouvido isso aí. Ah, o sábado é só para o povo judeu. Né? Foi dado lá, é a lei de Moisés. Né? E aí os judeus que vieram só depois, então foram famosos aí ficaram famosos pela guarda do sábado, e todo mundo agora pensa que o sábado é só para os judeus. Primeiro, olha só, o sábado já existia, a santidade do sábado já existia muito antes do povo judeu existir. Então o mandamento do sábado não é só para os judeus, é também para os judeus, é óbvio. É para todo aquele que quer ser povo de Deus. E onde é que está isso na palavra de Deus? Amigo, logo no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Você vai ver que a palavra de Deus diz que a santidade desse dia antecede e muito o povo judeu. Leia comigo, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler os versos 2 e 3. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Acompanhe a leitura, diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você entendeu, querido, que logo no ato da criação, Deus já estabelece o sábado, o 7º dia da semana, como um dia sagrado? Mas talvez você diga, mas nesse texto não diz que o 7º dia é o sábado, então o 7º dia pode ser qualquer outro dia, desde que eu conte ali de maneira diferente os dias da semana. Amigo, quando você pega Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, você vai ver uma confirmação bíblica de que o 7º dia da semana é o sábado, entendeu? Então, como a Bíblia diz a respeito de como nós devemos estudá-la, que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, preceito e mais preceito e por aí vai, então, ao longo da palavra de Deus, nós vamos entender melhor aquilo que é verdade bíblica. A palavra nos diz de que o sábado foi santificado por Deus muito antes de existir o povo judeu. Então, a santidade do sábado, o mandamento do sábado, não é algo destinado especificamente e apenas para o povo judeu ou Moisés e o seu povo ali hebreu. Não. A santidade do sábado antecede muito a isso. Antecede, por exemplo, a própria escrita dos mandamentos em tábuas de pedra. Antecede a existência do povo judeu. Então, os mandamentos de Deus, a guarda do sábado, é para todo aquele que deseja fazer a vontade de Deus e se tornar povo de Deus. Você deseja fazer a vontade de Deus? Você deseja se tornar povo de Deus? Então, amigo, comece a ser um observador do sábado, um guardador deste dia sagrado. Uma pergunta que fazem também a respeito do sábado é: o sábado não foi substituído pelo domingo? Por que muitas pessoas acham que o sábado foi substituído pelo domingo? Porque, infelizmente, é isso que é ensinado por muitas denominações religiosas, de que o sábado foi abolido, foi esquecido, ou que o sábado foi transferido, a santidade do sábado foi transferida para o domingo. E levantam-se muitos motivos, supostos motivos para isso. Por exemplo, que foi no domingo que Jesus ressuscitou, por isso que o domingo agora deve ser santificado no lugar do sábado. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas onde é que está na Bíblia que só pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, torna agora o domingo o dia sagrado no lugar do sábado? Onde é que está escrito isso? Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito depois da ressurreição de Cristo.
depois que Cristo foi assunto aos céus. Se de fato o sábado tivesse substituído pelo domingo, será que os escritores do Novo Testamento não saberiam disso? E não colocariam essa informação valiosíssima de transferência do sábado para o domingo? A verdade é que você não vai encontrar em nenhuma parte das Sagradas Escrituras que o domingo é um dia sagrado. Você não vai encontrar em nenhum livro das Sagradas Escrituras que o domingo é o dia agora de guarda. Só existem 8 textos que falam sobre o domingo na Bíblia. Os 8 textos estão no Novo Testamento. E todos esses 8 textos dizem respeito ao primeiro dia da semana, que nós sabemos ser o domingo. Mas nenhum desses textos dizem que o domingo é sagrado, é santificado e que ficou no lugar do sábado. Nenhum texto referente ao primeiro dia da semana dá base para se acreditar nisso. Então essa substituição ela ocorreu, mas ela não foi autorizada pela palavra de Deus. Isso é curioso, por quê? Nós falamos no episódio anterior sobre uma profecia que diz respeito à mudança do tempo e da lei. Vamos ler novamente? Está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, verso 25. Nós vamos ler um texto revelador, uma profecia que já se cumpriu, que diz respeito ao ataque de Satanás, olha só, através de instrumentos humanos, um ataque de Satanás direcionado à lei de Deus, aos mandamentos de Deus e, sobretudo, à guarda do sábado. Daniel capítulo 7, verso 25 diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que um poder cuidaria em falar contra o Altíssimo, né? Proferir palavras contra o Altíssimo. Quando é que esse poder apresentado aqui no livro de Daniel, sobretudo no capítulo 7, diz que proferiria palavras contra o Altíssimo? Quando pretende se colocar no lugar de Deus. Tem a pretensão de perdoar pecados, que somente Deus pode fazer isso. A pretensão de se colocar como representante de Deus aqui na terra, infalível. Este poder que cuidaria de mudar o tempo e a lei também persegue os santos, magoa os santos. E essa perseguição é apresentada aqui no verso 25, em um período apresentado simbolicamente por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que quando a gente estuda Apocalipse capítulo 12, nós reconhecemos que são 1260 anos de perseguição. Uma perseguição que ocorreu no período medieval, onde os cristãos foram perseguidos por quererem fazer a vontade de Deus como era apresentada na palavra de Deus, e que um poder religioso os perseguiu durante um período de 1260 anos. Este poder, que é identificado na palavra de Deus como um sistema papal, e por favor, neste texto nós não queremos atacar de forma alguma os nossos irmãos católicos, eles não têm culpa de um sistema que alterou, né, que modificou, que distorceu o mandamento. Tem muitos dos nossos irmãos católicos, como de todas as demais religiões, são sinceros e buscam fazer a vontade de Deus. Não são eles os culpados, mas existe sim um sistema papal que historicamente alterou os mandamentos. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica e for comparar com os mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, você vai ver que o 2º mandamento foi retirado no catecismo, porque o 2º mandamento diz respeito a não fazer imagem de esculturas. O 4º mandamento, que diz sobre o sábado, foi substituído para domingos e feriados, dia de festas, né? E o 10º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, ele foi dividido e colocado no catecismo católico como sendo 2 mandamentos. Por quê? Porque o 2º foi retirado. Então, já que estava faltando um, pegou o 10º e dividiu em 2. A lei foi alterada. E esta profecia se cumpriu. E isso deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque, amigo, se você faz parte de uma denominação religiosa que ensina que o domingo é o dia do Senhor, que o domingo é o dia sagrado e que o domingo ficou no lugar do sábado, está mais do que provado que não existe apoio bíblico para isso. Não é uma decisão que foi tomada por Deus, autorizada pela palavra de Deus, mas é uma decisão que foi tomada por tradição humana. Foi uma alteração realizada pelo homem na palavra de Deus, e Deus não permite isso acontecer. Você quer ser abençoado por Deus? Quer receber as bênçãos do Altíssimo?
Então, por favor, entenda, a palavra do Senhor ensina que existem pelo menos duas categorias de bênçãos. A bênção incondicional é aquela que você vai receber independente de você ser ou não obediente a Deus, de você acreditar ou não nele, seguir ou não seus mandamentos. Você vai receber, a chuva cai para o bom e para o ruim, o sol nasce para o bom e para o ruim. O coração está pulsando no coração do assassino e no coração do que é temente a Deus. Bênçãos incondicionais. Agora, uma outra categoria de bênçãos, que é a bênção condicional, esta sim, só recebe quem cumpre um certo requisito. Existe uma condição para receber esse tipo de bênção. E que bênção é essa? É uma bênção extraordinária, reservada para os obedientes. E onde está esse princípio da bênção para os fiéis, para aqueles que são obedientes? No livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 28. Você vai ler comigo dois versos, Deuteronômio capítulo 28, verso 1, e nós vamos ler Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Acompanha a leitura aí comigo. Verso 1 e depois o verso 15. Diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 15 diz: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Meus queridos, que Deus conceda sabedoria para que vocês compreendam e coloquem em prática o ensinamento que vocês adquiriram hoje nesse episódio. A palavra do Senhor acabou de colocar diante de nós a bênção e a maldição como alternativas, a vida e a morte, a obediência e a desobediência. Para os que se colocarem no caminho da obediência, as bênçãos estão previstas, prometidas. Para aqueles que se colocarem, então, no caminho da desobediência, as maldições relatadas no decorrer do capítulo 28 estarão sendo, então, direcionadas para os desobedientes. A escolha é sua. Mas você precisa tomar uma escolha. Não existe neutralidade no palco do grande conflito. Você ou está de um lado ou está do outro. De maneira inquestionável, você sempre estará tomando posição de um dos dois lados. Do bem ou do mal, da obediência ou da desobediência, da união para com Deus ou da rebelião para com Deus. Amigo, que você tome a decisão correta, a decisão de ser fiel ao Senhor, que através do conhecimento que você adquiriu, que a palavra do Senhor te apresentou, mostrando para você que desde a criação, a palavra do Senhor relata que a santidade do sábado não se limitava a Moisés e ao povo dele, nem tampouco ao povo judeu, mas foi concedido por Deus para toda a humanidade. Os seus mandamentos, a observância do sábado. O sábado nos aponta a Deus como nosso Criador, como nosso mantenedor, como nosso Senhor e nosso Salvador. É por isso que Satanás persegue tanto este dia, porque esse dia aponta para Cristo como nosso Criador, como o teu mantenedor, como o teu Salvador, como o teu Senhor. E quando você se coloca no caminho da obediência, você se torna um observador do sábado, você está guerreando contra Satanás, dizendo para Satanás que o teu Deus é o Deus verdadeiro, que foi Ele que te criou, Ele é o teu Senhor e não Satanás. Você entende? Mas quando a gente pisa este mandamento, quando a gente desonra o sábado, por mais que você acredite, aceite ou não, você está dizendo que o seu Senhor é o diabo. Perceba, são palavras mais duras, eu sei, mas tento falar com carinho e amor ao seu coração, porque não existe, repito, neutralidade no palco do grande conflito. Ou você é de Deus, ou é do diabo. Ou faz a vontade de Deus, ou a vontade do diabo. De quem você quer ser? De que lado você quer estar? Faça a sua escolha, tome a sua decisão. Desde criança eu fui educado em um lar cristão, em um lar onde as pessoas desta família, deste lar, eram tementes a Deus. Eu fui dedicado ao Senhor, logo então na minha infância, fui apresentado ao Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, que as crianças devem ser dedicadas, apresentadas ao Senhor. E eu fui dedicado ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Minha família me levou até a igreja e diante dos irmãos ali, na presença também do pastor, do sacerdote, eu fui dedicado ao Senhor. Na adolescência eu tomei a minha decisão e fui batizado. Quis testemunhar publicamente a minha escolha de ser e continuar sendo um servo do Deus verdadeiro.
cumprindo os seus mandamentos, com a ajuda e o apoio do Espírito Santo. E eu devo muito do que sou hoje em termos espirituais aos meus pais. E, na verdade, em tudo, eu devo muito a eles. Seu Péricles e Dona Roseli. Os amo e os respeito, como diz também o mandamento da lei de Deus, honrar o pai e a mãe. De maneira especial, quero fazer menção aqui à minha mãe, porque mesmo sem ela perceber, e sem que eu também percebesse na época, minha mãe me deu o maior ensinamento que ela podia ter dado em relação à observância do sábado. Quando eu era meninote, em algum momento ali da vida, eu tinha um costume de dormir no colo da minha mãe. Ela sentava numa cadeira de balanço, eu me aproximava então com o meu lençol, vinha arrastando o meu lençol, sentava ali no colo dela e embalado ali pela voz da minha mãe e pelo balanço daquela cadeira, eu adormecia. Muitas vezes, ao acordar, ao despertar, eu estava já na minha cama. Ficava até meio confuso, como é que eu vim parar aqui? Eu estava no colo da minha mãe e agora estou na cama. Era tiro e queda. Era uma estratégia extraordinária da minha mãe. Me colocar ali no colo dela, balançar naquela cadeira de balanço e com o som da sua voz, eu adormecia. Eu cresci, amadureci, me tornei homem, e entendi uma lição que estava por trás daquele simples ato de estar no colo da minha mãe e ser embalado ali por aquele balanço. Eu entendi que o sábado se assemelha àquela cadeira de balanço. E Deus é o Pai sentado na cadeira de balanço, dizendo assim para você: filho, deixa as tuas preocupações de lado, deixa a correria e o estresse da vida de lado, deixa os teus desejos pessoais de lado e vem aqui. Senta no meu colo, descansa. Mas muitas vezes eu e você relutantes, dizemos não, a gente tem muita coisa para fazer, eu preciso fazer, eu necessito, Senhor. Eu preciso correr atrás do meu ganha-pão, eu não posso fechar o meu comércio no sábado, eu não posso deixar de trabalhar no sábado, eu não posso deixar de estudar no sábado, eu não posso deixar de fazer minhas coisas, meus negócios no sábado, mas o mandamento diz justamente, para com tudo isso, vem e senta aqui no meu colo, diz o Senhor. Quando a gente se rende ao convite de Deus e a gente vai e senta no colo dele, naquela cadeira de balanço, então ele começa a embalar a gente ao longo do dia sagrado, do sábado. Ele diz, fecha os olhos, vai dormir. A gente fica ainda um pouco relutante, mas Senhor, e o Senhor diz, confia em mim. Você já parou para pensar por que o sábado começa na parte escura do dia? Será que Deus não está querendo dizer, vamos começar esse dia fechando os olhos, descansando e confiando que eu vou cuidar de tudo? O Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer cuidar da sua família, o Senhor quer cuidar dos seus negócios. Então, amigo, cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das tuas coisas. Confia no Senhor hoje. Deixa para entender tudo depois, mas confia no Senhor hoje. Senta no colo de Deus. Deixa Deus fazer com que você descanse e confie nele. Pode fechar os olhos. Ele vai cuidar de você. Ele vai garantir o teu pão, a tua água e a tua vida. Porque foi Deus que pediu para você observar o sábado. Deus vai cuidar de você. Mas é uma questão de fé, querido. É uma questão de se lançar nos braços do Senhor e confiar de que essa promessa é verdadeira. Amigo, o homem não foi criado por causa do sábado. A Bíblia diz que o sábado foi criado por causa do homem. Foi porque o homem precisaria de um descanso espiritual, físico também. Parar um pouco. E no corre-corre da vida tem um momento ali que serviria como se fosse um templo no meio de um tempo. Um porto seguro para nossa embarcação que foi açoitada pela força do mar, pela rajada de ventos, pela tormenta da tempestade. E agora nós vamos, uma vez por semana, atracar nossa embarcação para os reparos, porque nós precisamos voltar para o meio do mar. O mandamento também diz, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Sim, nós precisamos trabalhar, faz parte do mandamento, temos que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, sim, da nossa vontade, sim. Mas no 7º dia,
para, descansa, confia que Ele vai cuidar de você. O Senhor está nos preparando para nos tornar dependentes dEle, para fortalecer a nossa confiança nele, porque nós precisamos disso. Amigo, você quer ser povo de Deus? Você quer ser um filho fiel ao Senhor? Você também quer sentar no colo de Jesus e ser embalado até dormir, sabendo que enquanto você dorme, Deus cuida de você? Enquanto você para no sábado, Deus cuida das suas coisas? Enquanto você descansa e o honra neste dia sagrado, enquanto você deixa de lado a tua própria vontade, os teus caminhos, os teus desejos e busca fazer a vontade de Deus, os desejos de Deus e trilhar os caminhos de Deus, Deus vai cuidar das tuas coisas, dos teus caminhos e do teu desejo. Receba o selo de Deus. Seja identificado como um filho de Deus, servo fiel a Deus. Essa é a sua escolha? Para você, amigo, que já é um observador do sábado, continue. Não abra mão da sua fé, dos seus princípios. Amigo, princípios são inegociáveis, a menos que você queira negociar a sua salvação. Mas você não quer fazer isso. Confia no Senhor, não abra mão dos seus princípios. Não ceda às tentações e aos enganos de Satanás. Não desvie o seu olhar de Jesus. Amigo, se for necessário perder alguma coisa, perca! Mas ganhe a sua eternidade. Se for necessário ter que receber uma porta fechada de um emprego, seja fiel a Deus, o Senhor vai abrir outra porta. Se tiver que abandonar algo ou alguém para se tornar fiel ao Senhor, o Senhor conduzirá os seus passos para que você faça isso da melhor maneira possível e da forma correta. Confia no Senhor, acredite, você precisa dar o passo de fé. Amigo, o mar se abriu para Moisés e o povo dele, mas só depois que o povo marchou. Lázaro ressuscitou, mas só depois que o povo foi lá e rolou a pedra. Você entendeu? Deus quer operar as bênçãos na sua vida, Deus quer operar milagres e prodígios na sua vida, mas você precisa dar o passo de fé, você precisa fazer a sua parte, você precisa obedecer ao mandamento. Você precisa se lançar nas mãos de Deus, confiar no Senhor e esperar no Senhor, permitir que o Senhor opere na sua vida. Seja fiel a Deus, honre a Deus e Deus vai te honrar. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez e sentiu no desejo de que sim, o sábado de fato, sentiu no seu coração o desejo de guardar o sábado, porque ficou claro para você que o sábado de fato é sim um dia sagrado, a Bíblia está dizendo isso, não pode ser diferente. E você quer se tornar um observador do sábado, um guardador do sábado? Se esse é o seu desejo, Deus vai te ajudar, Deus vai abrir as portas, mas você tem que dar o passo de fé. Decida hoje, aí onde você está e agora, a se tornar um servo fiel a Deus, um observador do sábado, um observador dos mandamentos de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, seja fiel a Deus. Convido você nesse momento a fechar seus olhos e a colocar esse seu desejo, essa sua vontade, essa sua escolha nas mãos de Deus agora em oração. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos revela de que o Senhor separou um dia para um encontro especial entre o Senhor e os teus filhos. Obrigado, Senhor, porque nós temos um santuário no tempo chamado sábado, onde recebemos a Tua presença de uma maneira especial, onde podemos Te buscar de uma maneira especial, estudar a Palavra de Deus com mais tempo, com mais qualidade, estar na Tua presença, na companhia dos nossos irmãos na igreja, da nossa família, em meio à natureza, descobrir mais a respeito do Teu caráter, através das Sagradas Escrituras, aprender mais do Teu amor, da Tua personalidade, do que o Senhor fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Agora ajuda, Senhor, quem está ouvindo, quem está assistindo essa transmissão, a desejar ser fiel ao Senhor, custe o que custar. Se tem alguém que está na transgressão deste mandamento, Senhor, conceda poder para que ele pare com essa transgressão, abandone o erro e passe, Senhor Deus, a se tornar obediente ao Senhor. Se tem alguém sendo tentado a abandonar os seus princípios, que hoje ele decida firmemente não abrir mão da sua fé, dos seus princípios, não abrir mão dos mandamentos de Deus, mas a ser fiel, custe o que custar. E para aquele que está ouvindo a mensagem pela primeira vez, que o Espírito Santo trabalhe no coração dele também, dela também, para que decida hoje, a partir de hoje, ser um observador do sábado, do santo dia do Senhor. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, e até o próximo episódio desta primeira temporada do Backstage.